Patrocinado pelo Rab Shlomo e Miriam Greenwald. Essa é uma sikha do Likutei Sikhs, volume 10, Parsha Rei Sara, a sikha número 1. Na Parsha dessa semana, nós estudamos o Pasuk, Vaiten li et merat ha-machpelah, e deu para mim a caverna de Machpelah, Bekesev malei itnen ali. Com pagamento de dinheiro completo, ele vai dar ela para mim. E existe o Rashi sobre exatamente essa expressão, o pagamento completo em dinheiro. Sobre esse Rashi, o Rebbe vai fazer 4 perguntas. Depois, o Rebbe vai apresentar a chave para responder o Rashi e para responder essas 4 perguntas. E finalmente o Rebbe vai aprender os Inyanim Ufloim e o Yeina Shel Toira que se encontra em Rashi nessa sikha. No Posuk, Vaiten li et merat ha-machpelah, que ele me deu a gruta de Machpelah, Bekesev malei itnenu li, com pagamento em dinheiro completo, ele deu para mim. Rashi, ao explicar a expressão Bekesev malé, com pagamento completo em dinheiro, ele falou o seguinte: a Shalem kol shavieya, eu vou pagar todo o seu valor. E assim David falou para Arvana, quando ele ia comprar o terreno para o Mizbeach, usando a mesma expressão, Bekesev malé, com pagamento completo. Existem aqui 4 perguntas. Pergunta número 1, o que Rashi está nos ensinando? Quando ele explica que a expressão Bekesev malé quer dizer Kol Shaviah, todo o valor. A princípio, todo o valor, pagar o valor, é exatamente pagar o preço. E isso é a explicação simples do versículo. Então, o que Rashi vem acrescentar com essa explicação? A segunda pergunta é, qual é a prova que veio do versículo de David HaMelech? Lá naquele versículo também consta as palavras Bekesev malé, com o dinheiro no seu valor completo, etc. Mas é exatamente a mesma linguagem que no nosso Pasuk. O que no nosso Pasuk nós podemos aprender do Pasuk em David HaMelech? A princípio, essas 2 primeiras perguntas podiam ser enfocadas da seguinte maneira. Rashi está trazendo um haver, Rashi está trazendo um outro verso que tem a mesma tipo de construção. Por que ele está fazendo isso? Porque existe uma construção estranha. Qual é o estranho dessa construção? Que ele está usando a palavra malé. Malé quer dizer cheio em relação a dinheiro. Malé normalmente é utilizado para outro tipo de coisas, objetos que podem estar preenchidos, cheios, malé, e podem estar rek, vazios, que é o oposto de preenchido. Mas isso normalmente não é usado para dinheiro. Em dinheiro você poderia usar a palavra completo, faltante, ou outro tipo de expressões, mas a palavra cheio, malé, é uma palavra estranha. Acontece que no caso de David HaMelech também foi utilizada a mesma expressão. Sobre isso existe uma pergunta muito clara. Se aquilo que Rashi está fazendo é, na compra do altar por David, ele está querendo mostrar que foi utilizado o mesmo tipo de terminologia para mostrar que aquela terminologia da compra do Merat ha-Machpelah não é única, o que Rashi deveria ter dito é Vechen bet David, e assim com David. Da mesma maneira que ele falou, por exemplo, Vechen be Yoina, e assim aconteceu com Yona. Porque nesse caso, ele bastaria estar trazendo o exemplo. Ele quer mostrar que existe mais um exemplo, ele traria o exemplo. Qual foi a necessidade que Rashi teve de não só trazer o exemplo, mas trazer também uma explicação? A terceira pergunta é, se Rashi quer explicar que Bekesev malé quer dizer o preço completo, bastaria que ele dissesse a palavra Kol Shaviah, todo valor completo. Por que Rashi acrescenta a palavra
Ashalem, eu vou pagar. Qual a necessidade de dizer eu vou pagar? Ele está falando sobre o preço, não só se vai pagar ou não vai pagar. Por que então ele acrescenta, Shalem, eu vou pagar? A quarta pergunta é, por que Rashi se estende? E quando ele fala o caso de David HaMelech, ele fala, Vechen David Amal Ravna Bekesef Maleh. Na verdade, ele não precisava dizer para quem ele falou. Bastava o Rashi dizer, Vechen Bedovid, ele usou a expressão Kesef Maleh. Ele está querendo trazer mais alguém que usou a expressão Kesef Maleh. Ele fala, Vechen Bedovid, David usou também essa expressão. Por que Rashi se estende e fala, Vechen David Amar Ravna Bekesef Maleh? A resposta para as perguntas 1 e 3. À primeira vista, Bekesef Maleh queria dizer que o dinheiro, as moedas que foram usadas, são moedas plenas, dizendo que Avram está informando que as moedas que ele vai usar são completas, elas têm o seu peso completo, como o Yerushalmi, ele fala Kintorim. Kintorim são moedas que não desgastaram, que estão novas, que estão ótimas. Mas Rashi vem negar isso. Ele vem dizer que não é essa a intenção desse verso. Por quê? Quando ele diz, Ashalem kol shaviah, eu vou pagar todo o valor daquele campo. A palavra pleno não se refere à moeda, ao dinheiro. A palavra pleno se refere ao campo e ao preço do campo. O campo e o preço dele, eu vou pagar ele malé. Eu quero pagar o preço inteiro desse campo. E Avraham, por isso, ele fala, Kesef malé, Ashalem kol shaviah. Eu vou pagar todo o preço desse campo. E é isso que Rashi ele vem explicar na sucessão dos psukim. Porque quando Avraham pediu para o Bnei Het, o Veiten li et marat ha-machpelah bekesef malé itnenu li, você vai me dar a gruta de Machpelah, eu quero pagar o preço completo dela. Ele vem negar aquilo que Bnei Het, eles falaram, Nesi Elokim atah betocheinu, você é um príncipe de Deus entre nós, bemivchar kevareinu kfor, você pode escolher onde você quer, lo ish mimcha lo ichle mimcha, ninguém vai deixar de dar para você o que você quer. E dizendo que ele podia pegar o Me'arat HaMachpelah de graça, sem precisar pagar o preço. Só que Avraham Avinu respondeu que é justamente o que ele não concorda. Ele faz questão de pagar Bekesef Maleh, ele quer pagar o preço completo, ele quer pagar tudo quanto vale. E é isso que Rashi, ele fala Kol Shaviah, e ele acrescenta a palavra Ashalem, eu vou pagar. O que quer dizer eu vou pagar? Todo o valor eu faço questão de pagar. E aqui é a base da explicação. Agora nós vamos para as respostas das perguntas 2 e 4. Mas nós poderíamos dizer, pelo menos de uma forma um pouco forçada, que a palavra malé, completo, se referia de fato ao kesef, se referia de fato às moedas. E apesar de que fica difícil entender qual é o diálogo de Avraham com Bnei Het, porque Avraham estava conversando com eles e eles falaram que vão dar o Me'arat HaMachpelah como presente gratuito, mas Avraham falou, não, eu vou dar Kesef Malé, Kesef Malé, talvez quisesse dizer as moedas grandes, as moedas inteiras, mas isso daqui talvez pudesse ser explicado que, já que ele vai pagar com moedas, e moedas grandes inteiras, ele estava recusando a oferta deles de entregar a gruta de Machpelah de graça. Mas para negar totalmente essa explicação, Rashi traz também aquela passagem de David. David falou para Aravna, Bekesef Maleh, eu vou pagar pelo campo Kesef Maleh. Por quê?
porque o Kesef Malé lá vem também negar um presente gratuito, e por isso David queria pagar para Ravna Bekesef Malé, eu quero pagar tudo quanto vale. Por quê? Porque lá ele explica que Lo esa asher lecha Lashem ve'alot olat chinam. Eu não quero trazer para Deus um presente, uma olá, que seja de graça. Eu quero estar dando algo meu para Hashem. E assim também o Rashi fala, Vechen David amar le Aravna. Assim David falou para Aravna. Por quê? Porque para você entender qual é a razão de trazer essa citação, você tem que olhar o assunto que estava sendo discutido. Não só que David falou a expressão Bekesef Malé, mas você tem que ver o que David falou para Aravna a este respeito. Mais alguns detalhes na resposta do número 4. Em relação ao motivo por que Rashi se estende contando que David falou para Ravna que ele quer pagar e quer pagar o preço inteiro, nós podemos entender a razão porque Avram, especificamente, ele queria comprar o campo e pagar o preço inteiro. Apesar de que Minadin chamar de HaKadosh Baruch Hu lezarachá etenet haaretz azois, mesmo que pela lei Deus tinha dito que ia dar essa terra para Avram Avinu, Rashi fala que mesmo que ele tinha todo o direito de pegar aquele Marat HaMachpelah, ele agiu como agiu David. Bekesef Malé le Aravna. O que acontece? Na história de David com Aravna, David HaMelech tinha conquistado a cidade de Jerusalém. E quando há uma guerra e se conquista algum local, ele pertence ao novo rei. E por esse motivo, David HaMelech tinha toda a propriedade de Jerusalém pelo Din Kivush, porque tinha sido conquistado pelo povo judeu. Apesar disso, quando ele queria construir um altar, não bastou que ele tivesse conquistado. E não bastou que Aravna tivesse dado aquele terreno para ele como presente. Mas ele queria ter um tipo de propriedade que vem de pagar o dinheiro integral. E o motivo disso é que Lo esa asher lecha Lashem, eu não quero entregar para Hashem, ve'aloi solas chinam, eu não quero entregar para Hashem uma coisa que é o olat chinam, algo em cima de algo de graça. E por isso, David falou que, apesar de que houve um kivush, houve uma conquista, mas o nome de Aravna ainda estava lá. E apesar que Aravna queria dar como presente, mas alguma conexão ainda sobra com ele. E como ele queria dar isso integralmente para Hashem, ele tinha que ter todos os direitos. E para ter todos os direitos, David pagou todo o preço inteirinho. E aí ninguém tinha nada a ver com aquele local, e ele pôde construir lá um mizbeach, um altar, para trazer korbanot para Hashem. Da mesma maneira, Avram Avinu, ele não queria que o local onde ele fosse enterrar Sara e Meino, e ele e os outros avós e as outras imaot, que seriam posteriormente enterradas, tivessem qualquer conexão com Efron, e que o nome dele tivesse a ver com isso. E por isso ele falou, apesar de que pela lei esse terreno pertence a mim, eu não quero receber ele nem como um presente, eu quero pagar o valor integral dele. Dos Inyanim Muflaim que aparecem dentro de Rashi, assuntos que estão ligados com outras partes da Torá e dos ensinamentos do judaísmo. O ensinamento de Rashi está ligado com uma seção na Halachá. O din que a terra pode ser comprada com dinheiro é aprendido da Gemara, porque está escrito no versículo Sadot bekesef iknu, campos são comprados com dinheiro. E Tosfos explica
deloyaiti mikra dirtiv, gabe Efron mishum de Dilma, aneimile minochri shekol kinyano bekesef. A Gemara, o Tosfos, ele explica por que não se aprende esse verso da passagem de Efron, porque a gente pode dizer, porque já que se tratava da compra de um goi, todo tipo de operações financeiras que o goi ele faz através de dinheiro. Mas de acordo com o que a gente falou, é muito simples entender por que a gente não estuda esse din dos psukim em relação a Efron. Além do fato de que aqui o principal é o kinyan kesef da terra, o que o dinheiro ajuda a comprar da terra, mesmo que isso foi comprado com o valor de uma prutá, quando vale mais, etc. Mas Avram, quando comprou o campo, ele comprou não pelo valor mínimo, mas ele comprou Bekesef Malé, ou seja, ele deu o dinheiro pelo campo, não somente para comprá-lo, porque isso ele já teria pelo dino direito de adquiri-lo, mas ele deu de uma maneira para que Efron não tivesse nenhuma conexão, que isso não fosse dele de forma alguma. E por isso a gente entende por que a explicação de Rashi não é Kinyan Kesef, de comprar com as moedas, com o dinheiro, aquela terra. Está dito no Zohar, agora nós estamos estudando Yaina Shaltoira, que a parte profunda da Torá que está dentro de Rashi. Está escrito no Zohar que as mitzvot precisam ser não feitas de uma maneira de recanaia ou maganana, não tem que ser feita de uma maneira onde a pessoa não tenha esforço nenhum. Mas as mitzvot, porque se dessa maneira, sem ter feito esforço, sem ter colocado força nela, a pessoa não capta Rucha de Kucha, ela não capta o Espírito Sagrado que está dentro da mitzvah. Mas o Seider é que o que? Mesmo no Leumatzé, quando você está enfrentando o lado oposto, como no Egito, está escrito que o lado do Egito era Asher Nuchal B'Mitzrayim Chinam. No Egito eles davam de comer de graça, porque de graça não é bom. A gente tem que leistadla bei kedeka yaus, que fum heilei, a pessoa tem que se esforçar nas coisas como deve, conforme a força dela. E isso faz Be'agar Shalim, isso faz que ele tenha uma recompensa plena. E assim o ensinamento é, no trabalho espiritual de cada Yid, que o assunto dele é Mevarer o Mezacher, ele tem que refinar, ele tem que selecionar através do trabalho dele da Torá o Mitzvot, o local onde ele se encontra. E dessa maneira ele pode se transformar um balabais, ele pode se transformar o dono daquele local. E o trabalho tem que ser adquirido, e ele tem que pagar. O que quer dizer que ele tem que pagar? Ele tem que fazer um esforço, e não como se fala recanaia, maganana. Ele não tem que ser uma coisa gratuita, uma coisa sem valor. A pessoa deve falar para si mesmo, já que eu tenho talentos naturais, e já que a Torá foi dada para mim como um presente, eu posso cumprir as mitzvot por causa da minha... e eu posso fazer o quê? Eu posso cumprir as mitzvot, e a minha alma, minha nefesh abamis, meu yetzer hara, eles querem encobrir. Mas quando eu falo, então, o Yetzer Hara quer encobrir, ele quer falar que o Inyan da Voida, o assunto de trabalho não é para mim, o assunto de esforço não é para mim. E aqui a gente vê a orá, o ensinamento desse Posuk, e a orá de Avram e de David, que eles não adquiriram de graça a porção que eles mereciam. Poderia ser até pega facilmente, mas eles não queriam pegar isso facilmente, eles queriam pagar o valor pleno.
e através disso, através do nosso esforço, a gente pode adquirir, conforme o preço do Marasa Machpeila, 400 shekel kesef over la socher, 400 ciclos de prata, que eram plenos. Isso representa os 400 mundos, aqueles mundos que no futuro, de arte tzadikai ale alma de ati, que os tzadikim vão herdar no mundo vindouro, com a revelação de Sovev Kol Almim, com a revelação da luz envolvente de todos os mundos, ve'amer kulam tzadikim, o teu povo é todo feito de tzadikim.